Agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Amém. Glória a Deus. Agradecer porque Ele se faz presente em minha vida. Amém. Quero agradecer a vida da minha pastora por ter me confiado mais uma vez e estar ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Eu agradeço a cada um de vocês, cada um de vós, que veio ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Tiago, capítulo 3, versículo 5. Glória. Glória a Deus. Livro de Tiago, capítulo 3, verso 5. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Prometo não demorar, mas falarei tudo aquilo que o Senhor me permitir falar. Glória a Deus. Livro de Tiago, capítulo 3, versículo 5, eu vou estar lendo. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grandes busque um pequeno bosque, um pequeno fogo incendeia. 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Pode se assentar glorificando o santo nome do Senhor, mas não feche ainda a sua Bíblia. Aleluia, Pai. Irmãos, minha Bíblia está fechada simplesmente porque ela não está ficando aberta direito. Então eu peço que vocês me compreendam, certo? Não é porque eu quero fechá-la, mas é porque a Bíblia está fechada. Irmãos, eu quero que vocês venham analisar um simples fato a qual vamos entender com esse tema. Como vencer a tentação. Irmãos, como vencer a tentação no dia de hoje? Sabemos que é importante relatar que na nossa vida temos que entender uma tentação não é somente um ato sexual. Uma tentação não é somente o ato a qual você vai fornicar, vai adulterar ou vice-versa. Não. A tentação não vai se conduzir somente pelo aquele ato que você está fazendo com outra mulher ou com outro homem. Não, irmãos. A tentação a qual você vai entender aqui, eu vou ser bem claro para que vocês não venham ficar um pouco cismados ou venham ficar um pouco confuso. A tentação a qual vamos trabalhar aqui, irmãos, é a qual devemos fugir e a qual devemos vigiar, irmãos, é em todas as áreas. Porque não existe tentação a qual você vai dizer: eu sou forte o suficiente para bater no peito e falar, eu consigo. Se você, irmão, não vigiar, você não consegue vencer tentação nenhuma. Se você, irmão, não vigiar naquilo que você for fazer, você não consegue vencer tentação alguma, irmão. Sabe por quê? Não somos super-herói, não somos de aço, não somos de ferro, não somos de ouro, irmãos. Isso aqui é carne. Não tem como ficar brincando por uma coisa que sabemos que é errado. Ou seja, irmãos, vamos analisar aqui na parte de Tiago, no verso 3, a qual ele vai relatar um membro do corpo. E eu peço que todos prestem atenção, não se entristeça ou fique muito triste pelo aquilo que eu vou falar, mas isso é uma verdade. Irmãos, é pela língua que vem várias confusões na vida de um crente e na vida de uma pessoa a qual quer seguir retidão. Mas se não vigiar, a Bíblia vai dizer, irmãos, que a língua, por ser um pequeno membro do corpo, esse é o pequeno membro do corpo que pode condenar uma nação, que pode simplesmente pôr fogo em várias coisas, por muitas coisas. Ou seja, se você for analisar logo acima, o verso vai dizer que o varão ou o homem que for dominar, pode dominar um cavalo, pode dominar tudo, mas se ele dominar a sua língua, perfeito varão é,
Perfeita pessoa é a pessoa que domina a sua língua. É uma pessoa perfeita. Imagine aí. Se uma pessoa que domina a sua língua é uma pessoa perfeita, ela não estaria aqui na terra. Ela estaria já na glória. Ou seja, uma pessoa santificada. Uma pessoa perfeita. Então, que vamos analisar, irmãos? Já entendi. Glória. Então vamos analisar, irmãos, que o único perfeito a qual teve a se tratar foi Jesus, porque ele cuidou da sua língua, até mesmo Jesus, irmãos, cuidou da língua dele. Ah, mas porque você está falando de língua e não de voz? Se você for parar para analisar, arranca a tua língua e fala alguma coisa. Até mesmo Jesus, irmãos, cuidou para que em nada ele viesse tropeçar no falar e na língua dele, porque ele sabia que da mesma forma que ele criou, Deus criou, com a simples palavra, haja, ele poderia falar, destrua. Deus sabia que se ele quisesse, ele exterminaria todo mundo que estivesse batendo no filho dele, maltratando no filho dele, mas não aconteceu para que viesse se cumprir. Da mesma forma a qual Deus criou com haja, ele poderia exterminar com um destrua ou morra. Pronto, a língua, até mesmo Deus, irmãos, foi sensato naquilo que ele falava e naquilo que ele fala. Jesus foi sensato naquilo que ele falava, naquilo que ele falou. E Jesus é sensato. Por quê? Porque simplesmente, irmãos, porque ele é um perfeito varão, e ele é um perfeito simplesmente porque ele não porque em espírito. Vamos falar de Jesus carne, vamos falar de Jesus aqui corpo. Você acha mesmo, se Jesus tinha todas as emoções que nós poderíamos ter, irmãos, você acha mesmo que ele não poderia ter raiva e soltar alguma coisa com a voz dele, com a palavra dele? Ele poderia, mas ele auto se privou, porque da mesma forma que aquelas pessoas estavam maltratando ele, ele poderia se revoltar e poderia acabar com todo mundo com uma palavra, mas até Jesus cuidou da língua dele, irmãos. Será que você entende? O que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se você não vigiar com tal tentação, a sua língua vai te fazer você morrer. A sua língua vai trazer morte para você. O que eu quero dizer é que se você não cuidar do pequeno membro que você tem na sua boca, guardá-la, você pode exterminar uma nação, pode exterminar uma vida, pode exterminar uma pessoa ou qualquer que seja, irmãos. Sabe por quê? Porque você vai analisar como vencer a tentação. É provável e é bem complicado de se entender. Sabe por quê? Porque quando alguém vai falar algo para nós, ou quando nós vai saber de algo que aconteceu, você acha mesmo que a língua não vai coçar, não? Quando a pessoa vai saber de alguma coisa, ou de algum, vamos dizer por um ditado popular hoje em dia, um babado. Quando a pessoa vai saber de alguma coisa que aconteceu, o que é que vai acontecer? Vou falar para fulano. E sempre chega para o ouvido da pessoa aumentado. Sempre chega de um lado da pessoa, como não foi a história, mas é contada na versão que ele viu e imaginou. Ou seja, a língua ali está entrando e operando, irmãos. E o que é que acontece? É uma tentação. Se você não vencer, você acaba com sua família porque das suas palavras. Se você não vencer, se você não vigiar, você acaba com seu ministério porque das suas palavras. Ou seja, como vencer a tentação, ou melhor dizendo, como vencer a vontade de não falar da vida dos outros. Eita, pai! Sabe por quê? Porque quando Deus exorta e falando que deves vigiar em um certo ponto, a pessoa não acredita. Mas
quando Deus desce e simplesmente acaba com a pessoa, acaba mesmo. Quando Deus chega para exortar e acaba com a pessoa, acaba mesmo. Sabe por quê, irmãos? Deus não deixa ninguém enganado. E por simplesmente, quando a pessoa entra em uma certa tentação, não foi porque não foi avisado, certo? Certo? Certo, pronto. Eu quero que você compreenda uma coisa, irmãos. Como vencer a tentação? A tentação não é algo, irmãos, que você possa se vencer sozinho. Por quê? Porque uma pessoa que vai estar sendo guiado pela tentação todos os dias. E se ela não vigiar o que, irmãos? Os olhos, né? Mas se a boca falar na tentação, delícia. Fez o que, irmão? Pecou, né? Se falar, me perdoe a expressão gostosa. O que a pessoa está fazendo, irmão? Pecou, né? Se você não vigiar naquilo que você fala, você não vai resistir à tentação. O que é que está sendo baseado aqui? O que é que você não está vigiando? A sua língua. E olha que eu nem falei do resto do corpo. Você não está vigiando o quê? A sua língua. Ou seja, como vencer a tentação? É claro, tem muitas pessoas, irmãos, que não conseguem vigiar naquilo que falam. Sabe por que muitos estão entrando em tentação? Porque procura falar o que não deve. Jesus maravilhoso. Irmãos, eu quero que você analise uma coisa. Sansão. Jesus. Irmãos, apareceu uma Dalila na vida de Sansão, irmãos. Infelizmente, o que era para ele não contar, ele contou, irmãos. O que é que queimou Sansão ali naquela hora? Foi o quê? Não, o que é que queimou Sansão naquela hora? Foi o quê, irmãos? O quê? A língua, porque falou que não deveria. Eu quero que você analise como vencer a tentação. Ou seja, estava sendo bom, estava sendo maravilhoso, estava sendo um prazer. Sansão brincou. Mas quando ele viu que confiava, ele fez o quê? Falou. Não era para falar, não era para revelar o que Deus tinha falado. Não fala, não pratica. E o que é que Sansão fez? Falou. Como vencer a tentação? A coceira na língua foi demais na vida de Sansão. Não teve como vencer a tentação, não teve como. Não foi por ele pecar em atos sexuais, foi porque ele abriu a boca. A língua dele desejou falar aquilo que era para ele guardar. Será que você está me entendendo isso aqui? A língua dele desejou falar o que era para ele guardar. Será que você compreende? Tem muitas coisas que é para você manter em oculto, mas você está com a língua coçando. Tem muitas coisas que é para você manter em segredo, mas você está com a língua coçando. Será que a tentação está vindo porque de você ou porque de Deus? A própria palavra vai dizer, irmão, que Deus não tenta ninguém. E ele não dá o frio ali no cobertor. Não tem como dizer que Deus me deixou pecar porque era para eu amadurecer. Não, oxi, não. Se tem um cobertor, como é que você consegue pecar? E o pecado que eu estou falando, irmão, como eu falei, não é somente um ato de adultério, não é somente um ato de fornicação, mas um ato de fofoca. Como vencer a tentação, irmãos? Como vencer a tentação desse jeito? A língua coça todo dia. A vontade de falar o que não deve faz todo dia. Mas eu não quero ficar só nessas palavras. Irmãos, vamos analisar aqui que na hora em que Sansão vai simplesmente confiar em quem não deveria confiar, como vencer a tentação? Na hora em que Sansão
confiou em quem não deveria confiar. Mulher estranha, mulher estrangeira, não deveria participar daquilo que Deus mandou ou não mandou participar. Dalila veio da onde, irmãos? Eu quero que você analise uma simples coisa. Por quê? Porque simplesmente o que fez a tentação chegar na vida de Sansão não foi pelaquilo que ele ia praticar, mas aquilo que ele praticou. O que ele fez foi inadmissível. Ou melhor dizendo, foi incomparável. Não era para fazer, mas ele fez. E como é que você acha que vai resistir a alguma coisa, irmãos, se você está indo de cara? Tentação não é para se bater de frente, tentação é para se fugir, irmãos. Não tem como dizer, eu sou forte, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu leio uma palavra. Não tem como você dizer que você é forte porque você faz isso. Porque se você jejua, se você ora, se você busca a palavra, mas você não vigia, já foi, irmão. Você pode ser o Sansão que for, mas se você não vigiar, vai ficar cego. Sabe por quê? O pecado, irmãos, não é bateu na porta, chegou, é admirado. Pecado não se é bateu na porta, chegou, não é delivery. Você encomenda, depois chega, não. É você admirar, irmãos. E se você não resistir àquilo que você admira, a tentação vai sobre você, irmãos. E sobre minha vida também. Não é só para vocês, é para minha vida também. Se nós não vigiarmos na tentação, a qual está na nossa frente, caímos, irmãos. Sabe por quê? Porque é algo engraçado a qual devemos analisar. José, ele não simplesmente poderia pecar somente com a mulher de Potifar. Como eu falei, a tentação não está somente em mulher ou homem, mas nos bens materiais que você possui. Sabe por quê? Porque José simplesmente, ele poderia se engrandecer pelo poder que ele tinha. José, ele poderia falar, não, agora eu que mando na casa de Potifar, porque ele mandou guardar a casa dele. Então, irmãos, ele não simplesmente não usurpou o que não era dele. Ou seja, ele fugiu daquilo que não era dele. Ele não só resistiu à mulher de Potifar, mas também resistiu ao poder que Potifar deu a ele dentro de casa. Sabe por quê? Porque se Potifar falou, aqui você vai ter autoridade, você aqui na minha casa tem plena liberdade. Sabe o que Potifar estava falando? Ele não estava dando restrição na mulher dele. Ele não estava dando restrição simplesmente naquilo que não era para tocar. O que não era para tocar na casa de Potifar? A mulher de Potifar. Mas Potifar falou, aqui você, vamos dizer, aqui você manda, José. José poderia falar, ok, não, se eu estou cuidando da casa de Potifar, eu vou tirar uma lasquinha, né? José simplesmente poderia falar, se agora eu estou cuidando, administrando a casa de Potifar, eu vou fazer aquilo que Potifar não mandou eu não fazer, o que é tocar no guiar dele. A mulher dele está, me perdoe a expressão, mas como vamos dizer nos mundos atuais, está dando mole. O que é que eu vou fazer? Tragar. Mas simplesmente José falou, não, eu sou diferente. Glória a Jesus. Essa tentação não vai me vencer. Esse desejo não vai me vencer. E qual é o outro obstáculo? Simplesmente José como governador. Ele poderia falar, meus irmãos me venderam. Meus irmãos fizeram tudo para a minha vida. O que eu vou fazer agora? Eu sou governador, eu vou me vingar dos meus irmãos. Mas José não fez isso. Como
vencer a tentação. A tentação poderia ser grande de falar: eu agora vou acabar com todo mundo. Se vamos pensar na mente de José, eu agora vou acabar com todo mundo. Aqueles que me venderam, aqueles que fizeram mal para a minha vida, eu vou acabar com todo mundo. Como vencer a tentação, irmãos? O poder estava na mão de José. A autoridade estava na mão de José. Ele poderia chegar com aquele tempo de escassez e falar: vai morrer de fome, não vai voltar para casa, vai ficar preso no presídio, ou melhor, no cárcere. José poderia escolher e dizer: não, você aqui não, daqui você não vai voltar, vai ficar trancado, vocês, todos, vai ficar trancado, não vai ter mais esperança. Assim como eu não tive esperança, estava dentro do calabouço, não tive esperança, e quando vocês me tiraram, foi para me vender. Sabe que José poderia falar: eu agora vou fazer o mesmo, vou tirar a esperança de vocês. José não fez isso. José não usurpou da autoridade que o faraó tinha dado a ele. Sabe por quê, irmãos? Porque José era diferenciado, irmãos. Aleluia. Sabe pelo aquilo? É porque muitas vezes as pessoas vão dizer: mas fulano está resistindo, por que eu não vou resistir também? Fulano está vigiando, irmão. Tem muita gente que quer se espelhar no outro, mas não sabe a vigilância que o irmão está tendo. Está dizendo: se ele conseguiu escapar de Jezabel, eu também vou escapar. Mas você está tendo a vigilância que teu irmão está tendo? Mas meu irmão conseguiu se livrar de Dalila, a minha irmã conseguiu se livrar de Dalilo. Não, irmão. Sabe o que é? Uns têm força de vontade, os outros querem ficar na descaração mesmo. Não é que Deus não deu força. É no capítulo de Mateus, capítulo 26, verso 41, Jesus falou: vigiai e orai, para que não entrei em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe o que Jesus está dizendo? Não é que você seja fraco, é que você está dando lugar à carne e por isso não consegue vencer a tentação. Glória a Deus, aleluia. Elias desejou a morte. Sabe que Deus falou: não vai morrer. Glória a Deus. Vence essa tentação, Elias. Vence essa vontade de morrer. Vence essa vontade de ficar na caverna. Vence essa vontade de ficar guardado, Elias. Glória. Aleluia. Deus céu. Como vencer a tentação? Muitas pessoas vão dizer: eu sou fraco, eu não consigo. Não é que não consegue, porque porventura seria a palavra de Deus mentirosa? Porventura, quando Deus desce na casa, eu estou derramando a renovação, e no outro dia a pessoa está a mesma coisa. É porque a pessoa é desleixada, descarada, me perdoe a expressão, ou é porque Deus não renovou? Porque Deus não vai ser mentiroso. Como vencer a tentação, irmãos? Não tem como você colocar um cobertor para lavar sem ter outro reserva para você usar. Não tem. Então não venha você me dizer: aqui fulano é forte, ou melhor, vou botar uma expressão bem clara aqui. Não tem como você dizer: Andrevaldo é forte porque ele é diácono. Andrevaldo é forte porque ele está aqui na igreja. Não vem para cá não. Não vem para cá não. Eu botei esse exemplo dele, sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas vão dizer o quê? A pastora é forte, o irmão Andrevaldo é forte, mas não sabe a luta.
O peso espiritual não sabe a vigilância que tem que ter. Ah, você é puxa-saco, não é puxa-saco não. É a verdade, irmão. Não é ser puxa-saco não. É a verdade, porque a pastora aguenta tanta coisa, mas não sabe o quanto ela chora. O irmão Andrevaldo está ali. Ah, o irmão Andrevaldo é forte, bate bateria, louva, prega, mas não sabe a luta diária. Tem muitas pessoas que falam: eu não sei como você consegue, mas é a vigilância. Aleluia. Aleluia. E o pregador está dizendo isso, mas ele não vigia, irmãos, pelo amor de Deus. Eu já quebrei a cara muitas vezes porque eu não vigiei, irmãos. Você acha mesmo que eu estaria dando uma lição de moral para vocês e depois eu estaria praticando e não vigiando? É claro que eu estaria, se eu não vigiasse. E eu digo para vocês que eu já quebrei muita cara por não vigiar naquilo que era para vigiar. Eu já quebrei muita cara com muitas coisas que Deus mandou fazer e não fiz, porque a vigilância, a tentação de desobedecer é maior do que obedecer a Deus. Não vem me dizer que tentação é só fornicação, tentação é só adultério, não. Tentação é você desobedecer também. Tentação é você não fazer aquilo que Deus manda. Aleluia. Tentação é Deus mandar você fazer e você não fazer. Eu sou vítima, ou melhor, eu sou uma pessoa que sei disso, sabe por quê? Eu fui tentado para fazer, certo? Não, eu não fui tentado. Deus me alertou o que é que em mim foi tentado. A minha desobediência. Como eu falei, Deus não vai te tentar, irmãos. Quem tenta a você é a carne, porque seu espírito está forte. Glória. Será que você pode compreender essa palavra? Eu quero que você entenda, irmãos, porque é uma simples coisa a qual vai ser analisada e a qual vai ser adquirida nessa passagem e nessa palavra aqui. Porque como vencer a tentação, irmão? Se todo dia a pessoa bate de cara com a tentação. Como vencer, irmão, a tentação se todo dia, quando eu passo, a tentação está lá, irmãos? Não é por falta de não conseguir. Como eu falei, não é que você não consiga. Porque vamos analisar isso aqui, irmãos. É uma coisa interessante, você pode achar que eu estou conversando com você. Como é interessante que Jesus vai falar para os seus discípulos, naquela parte do Getsemane ali, naquela parte que estava um peso espiritual. Como é que Jesus vai chegar e vai falar? O seu espírito está pronto, mas a sua carne é fraca. Para aí, se o espírito está pronto, porque todas as vezes que Jesus vai, ele se encontra dormindo ou cochilando. Me diz aí, irmãos, por quê? Porque simplesmente, se você, eu vou falar isso aqui, se você, irmãos, eu vou falar isso aqui, porque eu já fui pego nisso também. Irmãos, como é que a pessoa está orando e do nada dorme? Pessoal, eu vou falar isso aqui. Como é que uma pessoa está em vigilância e dorme quando está orando? Para aí, eu vou falar uma coisa para você aqui. O novo é uma coisa, agora a pessoa que já tem tempo é outra. Vamos falar isso aqui. Como é que uma pessoa está em vigilância? Porque na hora da palavra tem sono, mas na hora que é para ir para casa não tem. Isso é vigilância ou como vencer a tentação? E como vencer a tentação? Se simplesmente, irmãos, você não pratica o ato de vigilância, simplesmente você não está de acordo com a palavra. Por quê? Porque simplesmente a palavra diz: o seu espírito está
forte, mas a sua carne é fraca. Então tu aguenta. Então, peraí, se você não vigia, na hora que está ouvindo a palavra, qual é a sua intenção? Qual é a sua intenção? Qual é a sua prática? Seu olho começa a pesar. A vontade intensa é que aquilo que você está ouvindo naquela hora, porque desde o culto de oração, aquela vontade intensa, quando você chega no trabalho, é de você descansar, certo? Então uma vontade intensa é de você descansar. Mas aí tem culto 6 horas, 7 horas, 8, na hora da palavra, 9. Mas espera aí, Jesus falou que teu espírito está pronto e é forte, mas a carne é fraca. Espera aí, tem 2 sentidos dentro de mim, irmãos: o meu espírito e a minha carne. Se você, como ela já citou várias vezes, dá alimento ou alimenta um leão e deixa o outro em escassez, qual é que vai ganhar quando estiver em uma briga? Aquele que todo dia você alimenta. Ou seja, se todo dia você vem com a mesma rotina, vou chegar às 6 horas, quando for 7 horas eu até louvo, mas quando for 8 eu descanso. Você não pegou isso aqui. Quando for 6 horas eu oro, quando for 7 eu simplesmente louvo, mas quando chega 8 horas eu descanso. O que é isso, irmãos? Agora a carne entra em cena. Glória a Deus. Será que você me compreende? Aleluia. Eu vou repetir isso aqui para você entender. Uma pessoa simplesmente, irmãos, quando chega no trabalho, o desejo dela é descansar. Mas aí tem culto 6 horas. Não, me perdoe. Tem culto 7 horas. Tem culto de oração 6 horas, certo? Pronto, 6 horas. A vontade da pessoa é que 6 horas ela ora, certo? Mas ela está cansada. A vontade da outra pessoa, ou da mesma, 7 horas, ela vai louvar. É hora do louvor. Glória, glória, aleluia. 7 horas está louvando. Eita, entrou no mistério. Quando chega, irmão, 8 horas, eu vou descansar. Só que o lugar para descansar é inapropriado. Glória a Deus. Porque em vez de guerrear, está descansando. Como vencer a tentação? A minha vontade é de descansar, mas tem que guerrear. A vontade é de descansar, mas tem que guerrear. Então eu vou repetir para você: às 6 horas é hora de orar, ou seja, está se fortalecendo. Às 7 horas é o horário de louvar. Eita, glória, aleluia, tem oportunidade. Mas 8 horas está na hora de descansar. Glória a Deus. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Para aí, então quem descansa acontece o que, irmãos? Quem descansa acontece o quê? Não, quem descansa acontece o quê? Ela dorme. Em alguma situação, pelo descansar que eu estou falando para vocês, é no mundo espiritual, irmãos. Sabe por quê? Porque se tem que ter vigilância na hora de você orar, porque quando você está orando, você pode falar: Senhor, abençoa Jesus. Você tem que ter uma vigilância. Por quê? Porque senão você está trocando as palavras, irmãos, naquilo que você está orando e naquilo no objetivo que você tem que orar. Ou seja, até na oração você tem que vigiar. E por que na casa de Deus eu não tenho que vigiar? É porque está na casa de Deus? Não, ou seja, dentro da casa de Deus eu vigio. Eu tenho que vigiar, porque senão eu faço o quê? Não, eu descanso. Dormir é uma palavra muito forte.
Sabe por quê? Muitas pessoas vão dizer: ah, não, mas está falando isso, mas se tivesse sentado, estava dormindo. Mas não é que é isso. É porque é um preparo espiritual, irmãos. Se não prepara o espírito, a carne toma conta. Se não prepara o espírito, a carne adormece. Porque como vencer a tentação? É um preparo, irmãos. Se você não tem uma certa vigilância naquilo que você vai fazer, como você vai vencer a tentação? De forma nenhuma. Abre em Salmos, ou melhor, em Provérbios. Provérbios capítulo 1, versículo 10. Filho meu, se os pecadores com blandijência te quiserem tentar, não consista. Ou seja, se uma pessoa, Salmos, ou melhor, Provérbios, capítulo 1, versículo 10, se uma pessoa, irmãos, te chamar, vamos pecar, você tem que resistir naquilo que a pessoa está te chamando para pecar. Ou seja, você tem que ter uma vigilância até nos seus amigos, nas pessoas que estão ao seu redor. Porque se a pessoa fala, qual é a pessoa, qual a mente maldosa vai falar, vamos praticar tal erro, você deve vigiar naquilo que a pessoa está pedindo para você ir fazer, irmãos. Como vencer a tentação é simples. Não vai pelas palavras de muitas pessoas, porque nem todas as pessoas vão querer o teu bem. Ou seja, até no conselho você tem que vigiar. Por quê? Porque se você não vigiar, você cai na tentação de ouvir conselhos ruins. Existem conselhos bons? Sim. Mas existem conselhos maus? Sim. Ou seja, como vencer a tentação? Isso é extenso. Por quê? Porque se você não consegue fugir da desobediência, irmãos, isso aqui pode doer para mim e está doendo em mim também. Sabe por quê? Se você não foge, irmãos, da desobediência, você sofre, porque você já caiu naquela tentação, você já desobedeceu. Mas se você, irmãos, não vigiar, você ouve pessoas que não devem ouvir, ou seja, já caiu em outra tentação. Se você não vigiar naquilo que você fala algo para uma pessoa e aquilo te machuca, e aquilo machuca a pessoa. Ou seja, como vencer a tentação, irmãos? Se em todas as partes tem tentação, todos os lados que você for ver tem tentação, mas cabe a mim e cabe a vocês resistir e fugir, porque como eu falei, não bata de frente com a tentação, irmãos. Como eu falei, você pode orar, você pode jejuar, você pode ler a palavra, irmãos, mas se você não vigiar, não bate de frente com a tentação, irmãos. Aleluia. Não bate de frente com aquilo que tu não suporta. Não tem como, irmãos, você dizer, vou ficar um tempo aqui fazendo tal coisa, sabendo que aquela coisa que você está fazendo é ruim, aquilo que você está fazendo e praticando não presta. Não tem como você dizer que eu só vou fazer por um tempo. Eu não vou especificar, porque na sua mente você pode estar imaginando. Ou seja, não tem como você falar, eu só vou fazer um pouquinho, ou vou praticar um pouco, sabendo que aquilo que você está fazendo de ruim é para você fugir. Não tem como você dizer que vai bater de frente. Não tem como você dizer que vai resistir. Irmãos, se não é para resistir, irmãos, foge. Foge. Se tirar o diabo, ele fugirá de fora. Foge. Se achega a Deus. Amém. Irmãos, mas como se achegar a Deus? Fugindo da tentação. Verdade. Não tem como. Há uma barreira, certo? Tem a tentação. Um lado tem Deus, outro lado tem o diabo.
A tentação está no meio. Se você for pelo caminho que Satanás está tirando o seu cobertor, irmãos, você vai cair na tentação. Mas Deus está dizendo: eu te dou escape. Ou seja, Deus está dizendo: eu tenho um cobertor para você. Ou seja, Deus está dizendo: não se preocupa, porque no frio, ainda que faça frio, eu te dou um cobertor. Mas Satanás está dizendo: não, se não tiver cobertor, eu te esquento. Glória a Deus. Como a pregação que o irmão André já fez, foge do Dalilo. Foge da Dalila. Verdade, ó Deus. Irmãos, Nabote, Acabe pegou por quê, irmãos? Não vigiou. A tentação estava grande. A tentação estava dizendo: faz Acabe. A tentação estava dizendo: pratica Acabe. A tentação estava dizendo: opera Acabe. Mas teve uma voz. Que voz foi essa? De Jezabel, dando força mais ainda naquilo que Acabe queria fazer. Acabe estava em dúvida: eu pego ou não pego a vinha de Nabote? Eu pego ou não pego a vinha de Nabote? E vem um Satanás dizendo no ouvido: vai lá, você não é rei. Irmãos, se você não vigiar, vai vir conselhos ruins no seu ouvido dizendo: faz. Se você não vigiar, vai vir conselhos ruins dizendo: pratica. Você não tem nada a perder. Todo sem graça, todo besta. Olha, que de uma coisa a igreja vai ligar, que de uma coisa seus irmãos vão ligar. Irmãos, Acabe era rei, irmãos. Ele estava indeciso: eu faço ou não faço? Eu pratico ou não pratico? Ó, deixa aquela vinha lá. Mas enquanto ele estava quieto, Jezabel: você vai deixar aquela vinha lá, seu reino? Só que o reino poderia ser de Acabe, mas Nabote era de um só. Ou seja, e pelo aquilo que Nabote era e tinha um dono, Acabe acaba se quebrando. Me desculpe a expressão. Sabe por quê? Porque quem se junta com porcos, então, rapaz, se é galinha, tem um pato, galinha não sabe nadar. Então, se galinha que acompanha pato, exatamente, é para pato ir para a lagoa, não é para galinha aí. Não é para galo de briga aí, porque o galo de briga se acha. Não, vai até uma hora do abate. O galo sempre acaba morrendo. Pode ser vistoso, pode ser bonito, pode brigar à vontade o galo. Mas uma hora tem o dia do abate para o galo. E ele sempre, às vezes, pode virar um ensopado. Não riam não, porque é sério. O galo um dia vai virar ensopado. E olha lá para você não cair no fogo do inferno. Porque, irmãos, como vencer a tentação? Acabe simplesmente tinha um Deus. Por que não consultou para dizer: é isso mesmo que o Senhor quer, Senhor? Eu sei que é de Nabote, mas eu posso pegar? Acabe não pergunta nada a Deus, não. Tem muita gente que não está perguntando nada a Deus, mas quando acontece a tragédia: Senhor, dá livramento. Vai ver o livramento. A hora e o dia, a conta chega. Certo? A hora e o dia, a conta chega. Se eu vacilar, a conta chega para mim. Se cada um de nós vacilar, a conta chega.
o cheque sem fundo chega. Tem muita gente esparramada, achando que vai ser igual uma melancia, se esparrama por cá e por lá, igual pé de abóbora e pé de melancia, tá para lá e para cá, tá se esparramando ao pouco. Mas uma hora, quando a pessoa se irrita, quando toma todo aquele quintal, a pessoa corta e tira. Se não conseguir fugir, pede ajuda a alguém para fugir, irmão, com você. Não é da igreja, não. Pede para alguém te ajudar a fugir da tentação. Certo? Como vencer a tentação? Fugindo dela. É porque não tem força? É porque de quê? Não tem vigilância. A carne está como? Fraca. A carne está fraca, mas o espírito está pronto. E como é que não consegue vencer a tentação? Como é que não consegue vencer a tentação? Irmãos, eu poderia até dizer, eu até trazer uma palavra a qual fosse de força por uma coisa que é para você fugir. Mas a palavra é bem clara. Se você tem força, por que você não consegue? Porque só um consegue, porque só Deus consegue. Isso não é um conselho somente para você, não é um conselho para mim. Porque se um consegue, irmãos, às vezes, como eu falei, Corá, Datã e Abirão queria tomar o lugar de quem? De Moisés. Você percebe isso aqui? Como vencer a tentação? Ele poderia dizer, não, é meu líder. Eu não vou contra meu líder, porque ele é meu líder. Deus usou ele para tirar o povo do Egito, e eu estava lá também. Ou seja, mas o que ele faz? Não, eu vou me rebelar contra ele, irmão. Como vencer a tentação? E ali Deus estava falando todos os dias. E na mesma medida que Deus fala todos os dias, não é porque Deus não fala, não é porque Deus não opera, não é porque Deus não projeta milagre, não é porque o povo de antigamente era melhor do que o de agora, é porque o povo de agora não quer compromisso. Pronto. Aleluia. Não é que só um ficou, dois ficou, três ficou de antigamente, é porque o povo de agora não quer a vontade de Deus. E como vencer a tentação desse jeito? Sabe por quê? Porque se Deus fala, aí acredita, mas depois surge a incredulidade, bate na porta. Como vencer a tentação? Não é o trabalhar de Deus que deixou de fazer efeito. Porque porventura poderia uma macumba pegar em você e ter efeito, e como Deus disse que tirou, não ter efeito? Poderia acontecer isso? Quer dizer que o macumbeiro joga a macumba em você, pegou, mas quando Deus fala, eu tirei, você não acredita. A dúvida e a incredulidade foge dessa tentação. Glória a Deus. Eu sei que depois dessa palavra aqui vai continuar a mesma coisa, porque tem palavra em cima de palavra, mas porque o povo que estava lá com Moisés não mudou, foi porque de Moisés, foi porque de Deus não. A incredulidade bateu na porta, até Deus resgatou, libertou, mas o que é que estava fazendo? Adorou outra imagem, adorou uma imagem. Foi porque não teve resposta de Deus, não. Não foi porque Deus não estava operando, não foi porque Deus não estava trabalhando, não foi porque Deus não estava agindo, não. Muita gente vai ouvir essa palavra aqui, vai continuar a mesma coisa. Sabe por quê? Quem quer vencer a tentação, melhora, busca a melhora. Um viciado em algo, em qualquer coisa, não digo só em droga, em qualquer coisa,
coisa, ele só vai querer a melhora se ele quiser. Ninguém vai melhorar por ele. Ninguém vai resistir à tentação por você, irmão. Sabe por quê? Porque é culto em cima de culto. Sabe o que acontece? A mesma coisa. Porque não projeta, porque não opera, porque não faz. Não é porque não tem palavra, não é porque não tem poder de Deus. Sabe por quê? Porque o poder de Deus vai até 6 dias, 5 dias, 4 dias, mas no 7º dia não tem mais poder de Deus. Por quê? Porque não está sabendo resistir à tentação. Glória a Deus. Se daqui a pouco o André Valdo, ou da hora a pastora louvar, vai ter mover, vai ter Pentecoste, vai ter poder de Deus, mas amanhã não tem mais poder de Deus. Se quinta-feira tem poder de Deus, tem o trabalhar de Deus, a sábado não tem poder de Deus. Como vencer a tentação? Porque a tentação está na preguiça de louvar a Deus, irmãos. A tentação está na preguiça de adorar a Deus. Quando o dirigente está falando, adorai ao santo nome do Senhor, não é para nenhum, mas é para Deus. Mas o que é que acontece? Eu posso estar dando o sermão que for, amanhã vai continuar a mesma coisa, sábado vai continuar a mesma coisa, domingo vai continuar a mesma coisa. Sabe por quê? Drogado, irmãos, ou viciado, vice-versa, ninguém melhora por ele, é ele que procura a melhora. Mas sabe o que acontece? Se amanhã eu falhar, aí vai dizer ali o pregador que estava me exortando, ali o pregador que estava dizendo que eu deveria resistir à tentação. É assim que acontece. Hoje não tem glória a Deus e nem aleluia. Mas se a pessoa fala, aí eu estou te dando renovo, estou trabalhando na sua vida aí, ó mulher, aí ó homem, estou operando na sua vida. Eita! Vigia até naquilo que tu ouve. Sabe por quê? Porque eita, glória a Deus. Mentira, não foi para Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a pessoa falar, levanta a mão aí mulher, levanta aí homem, porque você está recebendo renovo, está recebendo autoridade, está recebendo poder. Eita, glória a Deus. É mentira. Sabe por quê? Porque o glória não está sendo para Deus, está alimentando o ego, e o ego está alimentando vamos dizer, empolgação. A empolgação é alimentada pelo ego, e o ego é alimentado pelo ouvir. O ouvir está alimentando o ego, e o ego está alimentando a empolgação. A empolgação está alimentando o que as pessoas querem ouvir.